Quando a empresa recebe uma cobrança fiscal que simplesmente não faz sentido, seja porque o cálculo está errado, porque a base de cálculo não existe, ou porque o fisco ignorou os documentos que mudam completamente aquela interpretação, ela precisa de algo mais forte do que uma defesa administrativa. E é aqui que entra a ação anulatória, um instrumento que permite dizer ao judiciário que aquela cobrança não deveria existir. Eu sou a advogada Cecília Ramos, atuo nas áreas de direito tributário e empresarial e neste canal eu traduzo temas técnicos de forma objetiva para que cada decisão tomada no seu negócio seja baseada em estratégia e clareza. Vamos lá! A ação anulatória ela aparece quando o processo administrativo não resolveu o essencial, porque o erro do fisco é tão estrutural que ele precisa de uma revisão judicial para anular tudo isso. Não é um recurso administrativo. Aqui está uma diferença fundamental que às vezes as empresas confundem. No processo administrativo, a gente discute se o fisco interpretou corretamente os fatos, analisa os documentos, os cálculos, as operações, julgados por julgadores administrativos do próprio fisco, de forma gratuita, mas limitado a essa revisão. A gente não pode discutir legalidade, constitucionalidade na via administrativa. A ação anulatória discute se o lançamento é legal e válido, vai analisar se essa cobrança deveria existir desde o início e vai ser julgada pelo judiciário. Exige custas, mas permite uma revisão mais extensa e aprofundada. A ação anulatória é o passo seguinte. Quando o processo administrativo não resolveu o essencial ou quando o fisco deixou claro que o erro é tão estrutural que precisa de uma revisão judicial. A gente está tratando aqui da contestação, por exemplo, da legalidade, da constitucionalidade daquela lei. Ela é o passo seguinte, quando a empresa ela precisa demonstrar que aquele lançamento não se sustenta. Para uma empresa como um hotel, uma pousada, isso pode significar a diferença entre manter o seu negócio funcionando com a previsibilidade que você precisa ou conviver com uma cobrança indevida que compromete seu caixa, sua credibilidade, seu planejamento. Mas afinal, o que é a ação anulatória? Ela é um instrumento em que a empresa utiliza para pedir ao judiciário a anulação de um débito fiscal que foi constituído de forma ilegal. Significa que o problema não é só documental. Aqui tem uma diferença clara. Trata-se de um problema estrutural. O fisco aplicou uma regra que não se encaixa na sua operação. A base de cálculo foi construída sobre um fato que não existe. A cobrança ignora os documentos e a legalidade, o que muda completamente a natureza jurídica. É um problema de fundo. A cobrança em si não deveria existir. É isso que está sendo questionado. A ação anulatória ela vai aparecer quando o processo administrativo, por exemplo, já foi esgotado ou quando ficou claro que ele não era suficiente para resolver aquela ilegalidade. Ela é usada como o problema não está no fato, mas na validade do lançamento que foi mantido pelo fisco. E aqui está uma forma prática de você saber se a ação anulatória é adequada para o seu caso. Se faça essas 4 perguntas. O processo administrativo já foi esgotado? Ficou claro que ele não vai resolver? O problema não está nesses documentos, você já apresentou tudo, mas o fisco insiste. A discussão é sobre a legalidade ou a constitucionalidade ou a validade dessa cobrança e não necessariamente sobre os fatos. A cobrança está comprometendo a operação, o seu planejamento, tem um impacto real? Se as respostas forem sim, a ação anulatória provavelmente é um instrumento adequado. Basta verificar no seu caso. E, por exemplo, vamos imaginar que você trabalha com hotelaria, tem um hotel, uma pousada. Se você está tendo a cobrança de ISS sobre um serviço que não é tributável pelo ISS, você pode ajuizar uma ação anulatória para anular, cancelar essa cobrança. Ela não deveria existir, porque aquele fato não é gerador do ISS. E aí você vai, apresenta os documentos no processo administrativo, explica a natureza desse serviço, mostra que não houve fato gerador naquela parte. Mesmo assim, o fisco insiste nessa cobrança porque ele entende que todo aquele pacote que você ofereceu é um serviço tributável. E aí o processo administrativo foi esgotado, o problema não está só nos documentos e a discussão vai tratar da legalidade. Isso vai gerar uma cobrança indevida que pode comprometer seu caixa. E aí a gente pode pensar na ação anulatória como o instrumento adequado, para mostrar para o judiciário que aquele serviço não é fato gerador de ISS e que a cobrança sobre essa parte é ilegal. Então, o que é que a ação anulatória pode corrigir? A ação anulatória ela vai corrigir ilegalidades estruturais no lançamento, erro na interpretação da lei, base de cálculo incompatível com a operação, exigência além do que a legislação permite, cobrança sobre um fato gerador que não ocorreu, desconsideração de documentos que mudam completamente
a natureza da operação. E aqui está um ponto importante, principalmente, por exemplo, para as empresas do setor da hotelaria, como no exemplo. Hotéis e pousadas têm operações mistas, hospedagem, alimentação, outros serviços. Nem tudo que o fisco entende como receita tributável realmente é. E muitas autuações nascem justamente dessa confusão entre os elementos. A ação anulatória, por mais que a gente possa pedir uma medida cautelar, uma tutela provisória, ela não é uma ação de urgência puramente dita. Ela não é um instrumento para impedir um ato imediato, como o mandado de segurança, que a gente já tratou em outro vídeo aqui do canal. A ação anulatória é um caminho estruturado, técnico, mais profundo, onde o judiciário vai analisar a origem dessa cobrança e a gente pode ter provas mais complexas, como perícias, auditorias. É uma ação que exige a reconstrução de fatos, análise complexa dos documentos, identificação se, de fato, a interpretação do fiscal foi ilegal e o momento que a empresa mostra com calma, com técnica, que a cobrança não tem nenhuma base. Nesse contexto, o papel do advogado tributarista na ação anulatória é identificar essa ilegalidade, demonstrar a inconsistência do lançamento e reconstituir a operação com a profundidade para apresentar ao juiz a narrativa de que o processo administrativo não reconheceu, mas precisa ser reconhecido. Anular é estruturar com clareza que aquele lançamento ele não tem nenhuma validade, não tem base legal, e fazer isso de forma que atenda ao caso concreto, respeitando os limites do seu negócio. Se você está lidando com uma cobrança que não faz sentido para a sua operação e acredita que o lançamento pode estar errado desde a origem, na descrição estão os meus canais oficiais. E se esse conteúdo te trouxe mais clareza, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa dessa informação. A gente se vê no próximo vídeo.